deixar da porta para fora aquilo que não provém do Senhor. Certamente quando sairmos da porta para fora, vitória encontraremos, porque o Senhor é um Deus que peleja por nós. Nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui hoje, reunidos em torno do teu nome, e dedicamos esse culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Continue em pé, nós vamos adorar o Senhor hoje com a banda Reina. Os irmãos estão conosco aqui para nos abençoar. É bom rever o Rodrigo, né, Rodrigo? Rodrigo já esteve conosco. Aliás, o Rodrigo é o responsável pela criação da banda Fortinho, lembra disso, né? Deus te abençoe, bom revê-lo, os irmãos. E esse menino aqui, ó. Esse menino aqui é daqui, ó, para estar da casa também, não é não? Seja bem-vindo, viu, Davi? Eles vão louvar o Senhor, irmãos. Hoje o nosso grupo de louvor está ministrando lá na nossa congregação do Amor e Paz, e eles estão aqui para nos abençoar. Deus os abençoe e os use, viu, queridos? Fiquem à vontade. Glória a Deus, irmãos. Vamos celebrar o nome do Senhor. Amém. Vamos glorificar o nome do Senhor essa noite. Quantos aqui tem fome do Senhor? Quantos aqui tem sede do Senhor? Fome e sede do Senhor. Essa noite de você adorar o Senhor, a palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A palavra adoração no grego significa proskúnia. Pros dá o sentido ir encontro de, sair de, e cúnia significa beijar. Sabe o que significa adoração? Você sair do seu comodismo e beijar o Senhor, um ósculo santo. Eu não gosto muito do romantismo, não é isso que eu quero passar aqui essa noite, mas a questão da intimidade. Você só beija alguém quando você tem intimidade, é ou não é, irmãos? Quantos aqui querem buscar a profundidade no Senhor? Nós não viemos aqui fazer show, irmãos. Não viemos aqui apresentar uma banda ou vender CD. Nós viemos aqui adorar o Senhor. Faça isso, talvez seja a última vez que você está fazendo isso. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Meu Senhor. O viver pra mim é Cristo, o morrer pra mim é lucro. As coisas deste mundo perderão o seu valor. Estar contigo é tudo que eu quero. Quero viver somente para ti. Eu quero viver, Senhor, somente o teu amor. farei
o que preciso for, porque eu te amo. Eu irei para a cruz, ela me une a ti. Eu não tenho medo de me entregar, ela me levará. Eu irei para a cruz, ela me une a ti. Jesus, eu não tenho medo de me entregar, ela me levará para os seus braços, teus braços, para o meu amado. Eu quero viver somente para ti. Eu quero viver, Senhor, somente o teu amor. Eu farei o que preciso for, porque eu te amo, Jesus. Te amo, eu te amo. Eu irei para a cruz, ela me une a ti. Eu não tenho medo de me entregar, ela me levará. Eu irei para a cruz, ela me une a ti. Jesus, eu não tenho medo de entregar, ela me levará para os teus braços, para o meu amado, para o meu amado. Eu irei todos os dias, entregarei tudo que tenho, entregarei tudo que sou, todos os dias. Eu irei, eu irei. Todos os dias, papai, de janeiro a janeiro, eu te adoro, eu te louvo, eu te engrandeço, papai, meu papai, a papai, eu te amo. Eu irei para a cruz, ela me une a ti. Eu não tenho medo de me entregar, ela me levará. Eu irei, cante isso essa noite, para a cruz. Eu não tenho medo. Eu irei para a cruz, ela me une a ti. Eu não tenho medo de me entregar, ela me levará para os. Será que você pode abrir seus braços? Abra os seus braços. Abra, abra.
Faça isso. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Amém? Agora você vai imaginar, olha só, abra os seus braços, abra mesmo. Você vai imaginar Deus na sua frente, o seu Filho Jesus e o Espírito Santo. E você vai dar um abraço nele. Abrace, abrace, abrace. Para os teus braços, glória ao teu nome, Senhor. Irmãos, estava acontecendo uma certa festa, e tem aquele vulgo, né? O pessoal fala pau de sebo, onde tem aquela madeira e o pessoal passa aquele sebo, aquela gordura. E em cima desse pau de sebo tinha um prêmio em dinheiro. Estava toda a cidade tentando ganhar aquele prêmio. Pessoas especialistas, escaladores, tentando pegar aquele prêmio. Pessoas cheias de equipamentos, tentando subir e não conseguia pegar esse prêmio. Chegou um menino descalço, com short simples, sem ninguém ver, pegou, subiu naquela madeira e pegou aquele prêmio. E foi para sua casa. Todo mundo ficou abismado. Mas como que pode? Todo mundo aqui querendo escalar, querendo pegar o prêmio, o menino vai lá, simples, ninguém vê, sem nenhuma corda, sem nada, sem nenhum tênis, sem nada, foi lá e conseguiu pegar o prêmio. E foram perguntar para o pai do menino qual que era o segredo dele. Sabe qual foi a resposta? O meu filho tem fome. O meu filho tem fome. Eu quero que Deus ressuscite uma geração, homens e mulheres, adolescentes, crianças, adultos, famílias que tenham fome de Deus. Não que sacia com o evangelho superficial, um evangelho maltrapilho, mas um evangelho profundo. Mais profundo, mas também acessível, amém? Quantos aqui tem fome de Deus? Quantos aqui querem adorar a Deus conosco? Essa música é uma música muito conhecida, e eu não queria fazer dessa música um monólogo. Eu queria que vocês me ajudassem a cantar, amém? Glória a Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Dons, os talentos, tudo, as riquezas. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Será que você pode levantar suas mãos e dizer: oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Diga: Jesus, Jesus.
momentos e os dias meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Diga: eis-me aqui, rendido eu estou. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Declare isso, declare. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Declare. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. A minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei.
sou teu e tu és meu. Oh, diga Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor essa noite e todos os dias, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa próxima canção, nós temos o privilégio de estar no nosso próximo CD, se chama Em Ti, Jesus. É uma canção composta pelo Tiago Bonifácio. Acho que muitos de vocês conhecem, o pastor deve conhecer Tiago Bonifácio. Canta aquela canção. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Ele nos deu essa canção. Essa canção fala muito comigo. Tem uma parte da canção no refrão diz: nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, ele diz o seguinte: porque estou bem certo que nem a morte, e nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presentes, nem por vir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor que está em Deus, Jesus Cristo, nosso. Será que você pode aplaudir esse amor incondicional que te amou de antemão? Amém? Glória a Deus. Minha esperança está em Ti e os meus dias em Tuas mãos. Eu confio em Tuas promessas, eu confio em Teu amor. Teu nome é sobre todo nome e o Teu reino é sem fim. Tua palavra é a verdade, alimento é a luz que ilumina os meus passos, me sustenta e conduz. Vou anunciar dos montes, chegou salvação. Onde a pecado a graça aumentou, o cego vê e o coxo se levanta, o surdo ouve e o cativo livre está. Onde a corrente e o laço do pecado já não prevalece, nada vai me separar do Teu amor, Jesus. Tua palavra é a verdade, alimento é a luz que ilumina os meus passos, me sustenta e conduz. Vou anunciar dos montes, chegou salvação. Onde a pecado a graça aumentou, o cego vê e o coxo se levanta, o surdo ouve e o cativo livre está. Onde a corrente e o laço do pecado já não prevalece, nada vai me separar do Teu amor. Amor perfeito lança fora todo medo. Eu confio em Ti, Jesus. Amor perfeito lança fora todo medo. Eu confio em Ti, Senhor.
pecado já não prevalece, nada vai me separar do teu amor. O cego vê e o coxo, o surdo ouve e o cativo libertar. Onde a corrente e o laço do pecado já não prevalece, nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar. O cego vê, o coxo se levanta, o surdo ouve e o cativo livre está. Deus está aqui essa noite para libertar cativos, quebrar grilhões, quebrar correntes, quebrar laços de feitiçaria, de pecado, de vícios. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, e todas as coisas regem a favor dele. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus de madeira, nós não servimos um Deus de gesso, nós não servimos um Deus de mentirinha. É um Deus real que se manifesta aqui essa noite. Amém? Glória a Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, Príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou olhar em teus olhos, vou lançar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar
entrar em teus olhos, vou lançar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de... Mas vem a hora que Deus, e a hora já chegou, que Deus procura verdade, que Deus procura sinceridade. Deus não procura coisas forjadas, Deus não procura coisas modeladas, coisas feitas, coisas programadas, mas coisas que emanam da sinceridade do seu coração. Essa noite, eu não sou muito de fazer isso, de levante sua mão, coloque a mão no seu coração. Eu acho que a adoração, ela tem que fluir espontaneamente. Mas neste momento, eu gostaria de levar vocês, o Espírito Santo, uma dimensão de intimidade. Feche seus olhos e nós vamos cantar: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te Glória a Deus. Por favor, pode se assentar. Vou ler para os irmãos um pequeno trecho aqui da palavra de Deus para nossa inspiração. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segundo aos Coríntios 9, 6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos por toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus, visto que essa ministração prova que sois obedientes e seguis o Evangelho de Cristo. Eles louvarão a Deus, e também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas dádivas para com eles e para com todos, e orarão com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que Deus vos deu. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Essa palavra maravilhosa do Senhor, e nos coloca numa posição de uma atitude positiva, uma atitude em direção ao Senhor. Então, com base nisso que você ouviu, e tenho certeza que o Espírito Santo falou com você, prepare uma oferta de amor, o seu dízimo agora, que nós vamos consagrar, entregar ao Senhor. E com base nessas coisas que Paulo disse ali aos Coríntios, graças a Deus serão dadas, e multiplicação na vida dos santos, dos fiéis, dos filhos de Deus que se encontram em fidelidade, em nome de Jesus. Lembrando aos irmãos que você pode utilizar a máquina para passar cartão que está com Pedro lá no fundo. Do contrário, você vai depositar a tua oferta na salva que vai passar daqui a pouquinho. Vamos orar. Segure a tua oferta aí em nome de Jesus e entregue ao Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua palavra que nos mostra com que intenção
nós devemos participar deste serviço? Com qual intenção de nosso coração é que nós podemos e temos o privilégio de ofertar? É com alegria, com gratidão, com fé, e é isso que nós queremos fazer nessa noite. Que o Senhor multiplique bênçãos na vida de cada irmão, cada irmã, cada filho e filha do Senhor, Pai, que aceita, que entende, Pai, que faz isso com alegria, com fé. Nós consagramos as ofertas, os dízimos nessa noite para honrar o Teu nome e para mostrar, sim, Pai, a quem quer que seja, que nós somos participantes desta obra e nós estamos envolvidos porque o Senhor nos chamou e nós amamos ao Senhor, como nós cantamos agorinha há pouco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo a sua oferta e nós vamos ficar atentos aos avisos. Atenção para a nossa agenda semanal de cultos e reuniões. Culto de propósitos. 7 semanas de oração por um propósito. Buscando os milagres de Deus. Todas as quintas, a partir das 20 horas. Aos sábados, reuniões de jovens e adolescentes, sempre com uma programação especial para toda a galera. Dança, teatro e muita música com o sabor dos dias de hoje, às 20 horas. Todos os domingos pela manhã, a partir das 9 horas, você ouvirá os mais belos hinos da história da igreja e desfrutará de uma mensagem inspiradora que lhe ajudará a crescer na vida cristã. Às 10h10, a ministração fica por conta da Escola Bíblica Dominical, classes separadas por faixa etárias para levar o ensino cristão a todos os participantes. E aos domingos à noite, a partir das 19 horas, culto da família, louvor, adoração e comunhão. Venha fazer novos amigos e traga seus filhos para participar dos cultos infantis simultâneos. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como Ele fez. E como Ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Muito bem, eu tenho 3 coisinhas para lembrá-los depois de vocês verem os nossos cultos da semana.
no próximo domingo pela manhã, dia 30, nós teremos um evento especial do Ministério de Escola Dominical. O MED, o ano passado, fez 2 ou 3 cursos de avanço espiritual, cursos que reúnem as classes da escola bíblica, e neste ano o nosso convidado, o primeiro curso do MED, é o pastor Luciano Duarte, que foi o nosso superintendente. O pastor Luciano vai estar domingo pela manhã falando sobre os pais da igreja, e é um assunto bem interessante, irmãos, porque a Bíblia fala até a igreja primitiva. Se você ler o livro de Atos, você vai ler, acabou o capítulo 28, fala da igreja que Jesus e os apóstolos começaram. Mas o que aconteceu depois? Depois que a igreja foi estabelecida, o que aconteceu depois? A fase que vem depois da Bíblia é a fase chamada de o período patrístico, os pais da igreja, que são aqueles que sucederam os apóstolos. E o pastor Luciano vai dar uma palestra no próximo domingo pela manhã com esse tema, os pais da igreja, e vai falar um pouquinho também sobre o início da igreja do Nazareno. Então é um assunto bem interessante. Você está convidado para vir no próximo domingo pela manhã. O culto começa às 9 horas da manhã. 8h30 tem um cafezinho. Se você quiser vir para tomar café aqui na igreja, tem um cafezinho, mas não é aquele cafezinho corajoso, não. É o cafezinho covarde, você sabe, né? O corajoso vem sozinho, o covarde vem acompanhado, né? É um cafezinho um pouco melhor aí, né? Domingo pela manhã às 8h30 tem o café. 9 horas começa o culto e o pastor Luciano vai trazer a palestra, tá bom? Todos estão convidados. E no dia 30 à noite, domingo à noite, quantos aqui conhecem o pastor Davi Júnior, que foi o primeiro pastor da Monte Calvário? Bastante gente conhece, né? Ontem ele esteve aqui pregando, o pastor Davi Júnior. Ontem pregou para os jovens aqui. O pastor Davi Júnior vai ser o nosso novo pastor na igreja de Engenheiro Coelho. E ele foi lá, pregou. Alguns pastores foram lá. A igreja de Engenheiro Coelho está sem pastor, o pastor de lá saiu, e os pastores têm ido lá para a igreja avaliar, e a junta escolheu o pastor Davi. Então o pastor Davi vai mudar-se para Engenheiro Coelho, e no domingo que vem a posse dele, tá bom, queridos? Então, se você quiser prestigiar, você que conhece o pastor Davi, vá lá em Engenheiro Coelho prestigiá-lo, tá bom? Vai ser um momento importante na vida do pastor Davi, da Tati, que vão assumir o ministério da igreja ali em Engenheiro Coelho. Só esse domingo, depois você volta para cá, tá bom? Depois você volta. E um terceiro anúncio: ao sair, não esqueça de fazer a inscrição para o Nas Alturas. Tá vendo? Olha lá, ó. Essa é a torcida que vai, viu? Tá ali o banner do nosso acampamento deste ano, 30 de abril a 4 de maio. Vai ser lá em Charqueada, no Acampark. E o stand está ali na saída. Quando você sair, você vai ver o stand ali das inscrições para o nosso acampamento. Irmãos, o lugar é muito bom. É um lugar para você passar com a sua família, acomodações muito boas, esportes radicais e outras coisas que tem mais lá. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a programação espiritual que vai haver naquele lugar, tá bom? Vai ser um momento tremendo na sua vida. Estamos programando isso. Então, faça a sua inscrição para o Nas Alturas, tá bom? Assim que o culto terminar, procure os irmãos ali na saída. Irmãos, nesse momento quero pedir aos pais que liberem os filhos para o culto infantil, de 2 a 10 anos. E também os professores podem vir. Amém. Estende tuas mãos para as nossas crianças. Vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor e abençoando esse momento das crianças. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eis aqui as nossas crianças, Senhor Deus, diante de Ti. Quero clamar ao Senhor, que o Senhor os abençoe nesse momento de aprendizado, Senhor, nesse terreno, Senhor Deus, que está tão aberto, Senhor Deus, a aprender, que o Senhor venha colocar dentro desses coraçõezinhos o Senhor Jesus, e que pela vida toda, Senhor Deus, eles não se esqueçam da palavra, Senhor Deus, que foi plantada,
e essa palavra possa dar frutos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa também cada professor que em nome de Jesus tem se preparado, Senhor Deus, para ensinar as crianças. Abençoa, Senhor, a cada um deles nesse momento, no nome santo do Senhor Jesus. E te oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Estão liberados. Vamos lá, turminha, vamos lá. Pode dar bastante trabalho para os professores, viu? Fique à vontade. Nós vamos para um momento muito importante do nosso culto, um dos momentos mais importantes. Temos muitos momentos importantes aqui, que é o anúncio, a apresentação, a identificação dos nossos convidados. Você que está vindo pela primeira vez, queremos reconhecer você, mas primeiramente eu vou pedir ao Davi que apresente os irmãos que vieram com a banda Reina. E aí tem namoradas, noivas, esposas e família, não é? Fique à vontade, Davi. Bom, primeiro as mulheres, né, irmãos? Nós estamos aqui com a Bruna. Fique de pé, Bruna. A Bruna é a esposa do Guilherme, já apresentando o Guilherme. Nosso novo tecladista, gente. Quantos aqui lembram do Diel? Só o Mi lembra. É parecido ou não é, Mi? Igualzinho, né? Nós temos aqui a Amanda, esposa do Rafael. Isso, nós temos a Ana, Make Up, esposa do Rodrigo Esmerelli. Rodrigo Esmerelli é da casa, né, gente? Já é da casa, certo? Nós temos aqui a minha noiva, a Lani, certo? E Mateus Vinícius e Pastor Ivan. Quem veio aqui especialmente para ver os irmãos da banda Reina? Quantos vieram aqui? Levanta a mão, pela primeira vez. A Dulce não é a primeira vez, a Dulce veio daqui, né? Fiquem em pé as pessoas que o Davi apresentou, por favor, permaneçam em pé um minutinho. Nós queremos identificar os demais. Agora, aqueles que estão vindo pela primeira vez aqui, deste lado, levanta a mão quem está vindo pela primeira vez aqui. Tem alguém? Deste lado, primeira vez? Ok, deste lado pela primeira vez, alguém vindo, levanta a mãozinha para a gente enxergar. Ô Giva, fica em pé aqui, fica em pé. Olha lá o Giva. Sua família também, a sua família está com você? Esposo, filhinho? Do lado do teu filho também? Ah, Bança, não é possível, né? O Giva é o nosso companheiro de futebol, né, Giva? Sábado joga bola com a gente lá. Sejam bem-vindos, permaneça em pé um minutinho aí, por favor. Aqui pela primeira vez alguém? Fique em pé, por favor, querido. Pode ficar de pé. Queremos identificar vocês. São muito bem-vindos em nome de Jesus. Aqui tem alguém vindo pela primeira vez? Ok. Olha, nós identificamos as pessoas que vêm pela primeira vez por dois motivos. Primeiro é para dar graças a Deus e dar glórias ao Senhor por tê-los mandado aqui para estar conosco, para cultuar conosco. E o segundo motivo é que nós identificamos os nossos convidados porque a gente dá um presentinho para aquele que chega na primeira vez aqui na Monte Calvário. Então o pessoal da recepção já identificou vocês e depois vocês vão receber um presentinho nosso, tá bom? Não saia daqui antes de receber. Eu vou convidar os demais irmãos a se colocarem em pé, irmãos e irmãs, por favor. O Davi vai louvar o Senhor com um cântico de comunhão e no momento aí ele vai pedir para vocês darem um abraço nos nossos visitantes, convidados e nos irmãos também. Obrigado, Pedro. Essa canção se chama Mais um Dia. A canção do Ministério Livres, do Juliano Som. Essa música foi escrita com um propósito. O Juliano Som tinha um amigo de infância. E determinado dia ele viu esse amigo de infância lá na igreja dele, ele pregando, viu esse amigo. Aí ele terminou de ministrar, foi lá, conversou com esse amigo, começou a bater um papo e conversar. E acabou a conversa, foi bem superficial. Já viu aquela conversinha assim, você olha para a pessoa, tudo bem? Tô bem. Só ficando bem, né? Como que você tá? Tô bem. E a vida financeira? Tô bem. E o casamento? Tá bem. Não vai nada profundo, mais ou menos assim foi a conversa. Só que todas as vezes que o Juliano sonha ministrar, ele estava lá. Ele estava com um semblante meio triste, sabe? Uma pessoa meio triste, meio presa. E depois de algum tempo, passaram-se alguns dias, Juliano Som descobriu que aquele rapaz tinha ceifado a sua vida.
tinha tirado a sua vida. E é nesse contexto que o Juliano Som escreve essa música. E quando o pastor falou de comunhão, eu falei, nossa, eu tenho que levar essa história, eu tenho que trazer para os irmãos, eu tenho que trazer essa história, porque nos comove e nos traz a sensibilidade de estarmos em comunhão um com os outros. E o refrão diz dessa canção: queria ter amado mais, queria ter me entregado mais por um outro alguém. De repente, talvez seja a última oportunidade de você abraçar a pessoa que está do seu lado. Eu não quero forçar ninguém a ficar abraçando ninguém aqui. Acho que tem que ser algo espontâneo, certo? Não fica aquele negócio, sabe, aquele negócio meio chato. Não, vamos dar aquele abraço gostoso. Ontem o Henrique estava aqui, seu irmão Lucas, e terminando o culto eu fui de encontro a ele, e eu dei um abraço naquele menino, e ele me abraçou de uma forma, e ali a gente se emocionou. E fazia muito tempo que eu não vi o Henrique. A gente começou a se abraçar, a se emocionar. Obrigado Deus, porque mais um dia o Senhor me proporcionou de dar um abraço no Henrique, e mais um dia o Senhor me proporcionou esse amor. Amém? Neste momento, enquanto nós vamos cantar essa canção, que você possa sair do seu lugar espontâneo, nada forçado. Se você não quer fazer isso por constrangimento, não faça. Faça isso porque Deus colocou no seu coração. Abraça a pessoa que está do seu lado, abraça o visitante, sabe? O que vale a pena na vida de outra pessoa é amar, marcar a vida de outra pessoa com amor. Uma vez o pastor Davi ministrou isso. Ele disse: marque a vida de outra pessoa, não com o seu dom, com o seu talento, mas com o amor que Deus te deu. Amém? Nasce mais um dia, nasce como o sol, vejo a primeira luz, vejo além do olhar, preciso de algo novo, cansado de esperar. Devia ter amado mais, devia ter me dado mais por um outro alguém. Hoje eu sei, preciso de você. Mais que ninguém, hoje eu sei, viver por outra alguém é bem viver, é viver, é viver. Nasce mais um dia, nasce como o sol, vejo a primeira luz, vejo além do olhar, preciso de algo novo, cansado de esperar. Devia ter amado mais, devia ter me dado mais por outro alguém. Hoje eu sei,
mais que ninguém, que ninguém, que ninguém. Hoje eu sei viver por outra alguém. É bem viver, é viver, é viver. É viver. É viver. Te amar é bem viver, te amar é bem viver. É viver, é viver, é viver. Te amar é bem viver, te amar é bem viver. É viver, é viver, é viver. Muito bem, podem sentar-se, por favor. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, pode colocar em sua mão. E nós vamos ler dois textos, dois trechos, na verdade. Um versículo e depois um trecho da Bíblia. O primeiro versículo que nós vamos ler é o versículo de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Esse é o primeiro versículo. E depois nós vamos para o livro de Juízes, tá bom? Dois livros. 1 Samuel 16, 7 e depois Juízes, capítulo 6. Se você estiver com a sua Bíblia, abra, acompanhe na sua Bíblia. Se tiver alguém do seu lado sem, você compartilhe. Mas de qualquer forma, nós vamos projetar o texto aqui também no telão, tá bom? Para que todos possam acompanhar a leitura da palavra do Senhor. 1 Samuel 16, 7 e outro texto é Juízes, capítulo 6, tá bom? Verso 11. Nós vamos permanecer assentados, mas guardando sempre a devida reverência à palavra do Senhor. E vamos ler, vamos fazer a leitura bíblica. Olha lá, o primeiro texto, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim: Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. E aqui presta atenção nessa frase: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Vamos para Juízes capítulo 6, verso 11. Do 11 até o 18. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a bisreíta, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos,
dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte, trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei que voltes. Vamos orar. Senhor, queremos pedir a bênção do Senhor, neste momento em que estamos com a tua palavra aberta. Nós te adoramos quando oramos, nós te adoramos quando louvamos ao Senhor, nós te adoramos quando lemos a tua palavra. E queremos te pedir neste momento de adoração, que o Santo Espírito do Senhor venha inspirar a nossa vida, o nosso coração, para que falemos da tua palavra e ouçamos a tua palavra na inspiração que vem do Espírito Santo, na unção que vem do Espírito Santo. Que toda palavra humana, toda reflexão humana caia por terra, mas a tua palavra, esta permaneça no nosso coração e abençoe a nossa vida. Traz ao nosso coração não só o entendimento da tua palavra, mas a contextualização dela para a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Gideão foi um juiz, e os juízes da época da Bíblia, eles tinham uma função diferente do juiz que a gente conhece hoje, que tem mais o sentido de arbitrar, de escolher, de decidir. Eles eram líderes que Deus levantou no momento do povo de Israel, para libertar o povo de Israel. É interessante quando você lê esse livro de Juízes, você vai ver que o livro de Juízes parece uma... Já foi para Valinhos? Já andou em Valinhos, né? Aquele sobe e desce, é mais ou menos isso. O povo de Israel está lá em cima na comunhão com Deus, de repente eles começam a deixar as coisas importantes de lado, começam a adorar outros ídolos, se influenciam por outros povos, e eles começam numa descendente. Vem um povo, e os midianitas eram um povo que perseguia demais o povo de Israel, e o povo derrota o povo de Israel, eles ficam cativos, Deus levanta um juiz, e o povo de Israel de novo começa, aquele juiz leva de novo o povo à vida com Deus, e assim vai, altos e baixos no livro de Juízes. E um destes homens é Gideão. Foi um dos homens que Deus levantou para livrar o povo de Israel dos midianitas. Ele é o quinto juiz da história de Israel na Bíblia. E esse povo, os midianitas, povo de Midian, eram nômades, um grupo de pessoas, de guerreiros nômades, árabes do deserto, lá da Síria. E é um povo que oprimia demais o povo de Israel. Vira e mexe, eles estavam lá oprimindo o povo de Israel, roubando as suas colheitas, roubando o gado. Era uma pedrinha no sapato do povo de Israel, esse povo de Midian. E Deus, de repente, num momento em que que os midianitas estavam nessa incursão de roubar as coisas do povo de Israel, Deus chama um homem, Gideão, para ser instrumento dele para livrar o povo de Israel. Quando a gente lê a história de Gideão, e eu não li toda a história, não li a vitória, porque é uma história grande, fica aí como lição de casa, porque eu não quero falar sobre a história de Gideão. A história você lê na Bíblia e está bem claro para entender, mas eu quero falar ao seu coração e aquilo que Deus colocou no meu coração, numa coisa muito simples, e você vai entender até o final dessa mensagem. Quando nós olhamos para as pessoas, nós vemos nas pessoas aquilo que nos salta aos olhos, aquilo que é aparente. Por isso que Jesus diz na palavra, principalmente no Sermão do Monte, o principal sermão de Jesus, o cuidado que nós temos que ter com o julgamento. Porque nós não podemos julgar o coração e nem o pensamento das pessoas. Nós não conseguimos julgar o que está dentro das pessoas. Nós julgamos as atitudes. E julgar a atitude é uma coisa que, guardada aqui as devidas proporções, é autorizada por Deus, né? Porque Jesus fala, você tem que olhar, ver pelo fruto. Se o fruto for bom, significa que o profeta é bom. Então, assim, existe um certo nível de julgamento que é possível de se fazer.
olha para o fruto. Se o fruto for bom, a árvore vai ser boa. Jesus fala a respeito disso. Mas nós não temos como julgar o coração das pessoas, porque só Deus sabe. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida aprisionados em coisas que as pessoas acham de nós, que as pessoas de alguma forma olham para nós e nos rotulam. E às vezes você pode viver a vida com cargas pesadíssimas na sua vida, de coisas que falaram de você, coisas que acham de você, coisas que de repente alguém olhou para você e falou assim: você é desse jeito, e rotula você. E às vezes eu vejo, a gente que aconselha muitas pessoas, às vezes nós vemos pessoas passando momentos difíceis na vida porque carregam essa carga na sua vida, rótulos que alguém colocou. E por que o texto de Gideão nos ajuda a entender alguma coisa? Porque quando a gente lê o texto de Gideão, eu pelo menos aqui fazendo uma leitura, eu consigo enxergar algumas coisas negativas em Gideão. Você quer ver? Vamos lá para a Bíblia. Eu consigo enxergar medo. Gideão era um cara medroso, numa visão muito simples da Bíblia, só interpretando o que lê, tá bom? A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. O lagar era um lugar escondido, onde o pessoal usava para pisar uva, azeitona, essas coisas, para fazer vinho, para fazer azeite, né? Para separar a parte líquida da sólida. Então eles usavam aquele lugar escondidinho, e aquele lugar que tinha lá, o pessoal pisava, já deve ter visto isso, né? O lagar pisava ali, e aí o suco que saía era o que eles recolhiam, ou azeite, ou vinho. Porque o lugar de malhar trigo é na eira. A eira é um lugar duro, um chão batido, onde o pessoal malhava o trigo ali para separar a palha, né? O lugar certo de malhar o trigo era na eira. Isso a sociedade deles conhecia bem. Não era o lagar. Mas por que Gideão estava malhando o trigo no lagar? Porque ele estava com medo, ele estava se escondendo. Então se a gente dá uma olhada muito simples para a Bíblia, a gente vai ver medo na vida de Gideão. A gente vai ver talvez também conformismo na vida de Gideão. De novo, verso 11. Ele não estava preocupado em resolver o problema. Ele estava escondido. Conformismo é uma coisa ruim, né? E é um lugar muito comum, e que às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente fica nele. A gente se acomoda muitas vezes na vida. E eu creio que o povo de Israel estava passando por todas aquelas dificuldades, e Gideão estava ali, ele estava se achando simplesmente mais um, e estava conformado com aquela situação. Talvez ele estava pensando assim: é melhor eu me esconder do que eu lutar. A posição de ficar escondido é uma posição mais cômoda do que ir para a guerra, do que ir para a luta. Eu consigo ver em Gideão um pouquinho de falta de fé. No verso 13, na parte B, na segunda parte do verso 13, ele diz assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio. Onde estão as tuas maravilhas que os pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Talvez a gente olhando para Gideão fala assim: você está incrédulo, Gideão. Olha que palavra de incredulidade. Ué, Deus, o Senhor agiu tanto, o Senhor fez tanto, os nossos pais contam tantas coisas, e olha aí a situação que a gente está agora. Às vezes nós entramos nessa situação também, né? Às vezes esquecemos das experiências que Deus nos deu. E às vezes, quando estamos passando por dificuldade, parece que o passado a gente apaga. E era o que estava acontecendo com ele estava sendo incrédulo. A gente pode ver um pouquinho de pessimismo também na vida de Gideão. Olha o que ele fala na terceira parte do verso 13. Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Ele já entregou os pontos, né? Pessimista. Agora é o fatalista, né? Agora não tem mais jeito. Não vejo perspectiva de mudança.
Se olharmos para Gideão, talvez a gente vai ver um toque de pessimismo, que também é um lugar muito comum e perigoso, porque eu penso que da mesma forma que o otimismo está relacionado com a fé, o pessimismo está relacionado com incredulidade, tem relação. Eu vejo também em Gideão um complexo de inferioridade, no verso 15. Ele diz assim: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis a minha família mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Faz lembrar muito os espias que voltaram da terra prometida, quando Moisés os mandou para visitar Canaã, e eles disseram assim: olha, nós fomos lá para aquela terra, e os homens eram gigantes. Realmente os homens daquela terra eram gigantes. Mas ele diz assim: e nós éramos como gafanhotos. Não, mas espera aí, os homens eram gigantes, mas vocês não eram gafanhotos, vocês tinham a estatura de um homem. Mas é aquele momento da vida da pessoa que ela potencializa demais o problema e se coloca numa posição muito inferior. Olhando para Gideão, talvez nós encontremos outras características na vida dele, e que nós poderíamos rotular Gideão e dizer para Gideão: Gideão, esse Gideão da Bíblia é um medroso, e colocamos um rótulo ali. Podemos rotular Gideão como uma pessoa conformada, que não tem ânimo para nada, que não se levanta, que não age, que vive sob pressão e aceita a situação que está vivendo. Não tem aquele ímpeto de sair do lugar ruim para ir para um lugar bom e lutar. Podemos rotular Gideão como uma pessoa conformada. Podemos rotular Gideão como um incrédulo, um homem que não tem fé, no momento em que precisava ter muita. Podemos rotular Gideão como uma pessoa pessimista. Nada vai dar certo, nós não vamos conseguir. Sabe, gente, muitas pessoas carregam esse rótulo, e como isso faz mal na vida das pessoas. Você nunca vai ter um bom emprego, você nunca vai ter um bom casamento. Quantas vezes crianças crescem com este rótulo e com esse peso no seu coração, e isso leva para toda a vida. Rótulos que colocaram em nós e que estão muitas vezes definindo quem nós somos. E às vezes, quando surge alguma oportunidade na nossa vida que a gente poderia abraçá-la, a gente lembra do rótulo que colocaram na gente. E muitas vezes nós perdemos, temos medo, enfraquecemos, não vamos, somos pessimistas. Para que eu vou? Não vai dar certo mesmo, nunca deu. Para que eu vou procurar um emprego de novo? Eu não consigo mesmo. Para que eu vou buscar algo melhor para a minha vida? Para que eu vou estudar? Tá bom, qualquer emprego tá bom, não tem ânimo, não tem... Porque às vezes está carregando esse rótulo na sua vida. Quantas pessoas não carregam esse rótulo da inferioridade, do complexo de inferioridade? Às vezes a pessoa, quando criança, tinha algum probleminha físico, algum defeito físico. Às vezes nem é coisa muito grave, não é? Ou que tinha uma orelhinha de abano, tinha um narizinho mais avantajado, não é? Uma cabeça um pouco mais desproporcional. E às vezes vai carregando rótulo para a vida. E aí ela se sente menor do que todo mundo, porque o outro é perfeito. Quanta gente não sofre com isso, né, gente? Buscando a perfeição. E tem gente que vai aí quem tem dinheiro vai para a plástica, né? Para tentar consertar, faz uma funilaria e pintura na cara lá, dá uma resolvida. Às vezes não resolve muito, não. Tem gente que faz para corrigir, tem gente que faz por vaidade, aí é perigoso, né? Mas por quê? Porque às vezes a pessoa não se aceita, ela se acha inferior ao outro, e é o rótulo que ela carrega.
talvez nós poderíamos rotular Gideão. Mas o que eu quero trazer, e a palavra do Senhor aos nossos corações, que é o tema da mensagem dessa noite, são as coisas que Deus vê e que a gente muitas vezes não vê. Porque talvez a gente olhe para Gideão e enxergue essas coisas, talvez você nem tenha enxergado, mas eu tenha despertado isso em você, né? Mas você olha para Gideão, você concorda comigo que a gente podia rotular Gideão. Só que Deus não estava vendo essas coisas nele. Deus estava vendo outras coisas que não estavam aparentes, talvez, aos olhos de quem dá uma olhada muito rápida na história dele. E aqui nós vamos ver algumas coisas que Deus talvez enxergou na vida de Gideão. A primeira delas é a humildade. Nós vamos voltar para o verso 15. O mesmo verso que a gente conseguiu descobrir, quem sabe, um defeito, a gente vê uma qualidade. Quando ele diz assim: Senhor, eis a minha família mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Talvez para alguns podem enxergar um complexo de inferioridade, mas talvez Deus estava enxergando humildade. Eu sou o menor. Queridos, uma coisa que eu tenho aprendido dentro do reino de Deus é que quanto menos a pessoa se sente preparada para alguma coisa, e ela é comissionada para esta coisa, mais ela vai depender de Deus se ela for humilde. Eu disse isso algumas vezes, eu costumo falar isso para a liderança. Quando eu convido alguém para alguma coisa, para algum trabalho na igreja, e se a pessoa fala assim para mim: pastor, deixa comigo aí que eu garanto. Não, isso aí é fácil, eu faço com o pé nas costas. Aí eu já fico preocupado. Esse aí vai agir na sua própria força. E quando a pessoa faz por conta própria, sem depender de Deus, é um perigo. Porque nós precisamos depender de Deus para tudo. Tudo. E a pessoa humilde é aquela pessoa que diz: eu não sou capaz. Como ele está dizendo aqui? Ele diz assim: eu sou o menor da casa do meu pai. Mas ele foi ou não foi? Ele foi. Aqui está uma diferença. Aquela pessoa que é humilde em reconhecer que não está preparada, mas ela aceita o desafio, porque ela vai depender de quem está chamando, depender de Deus. Irmãos, eu prego Bíblia há quase 30 anos, e eu preciso depender de Deus todo domingo que eu estou aqui, todo domingo, para que não seja na minha força nem na minha palavra. Inclusive eu falo isso com Deus toda oração, que não seja na minha força, na minha palavra, mas na tua. Porque o risco que a gente corre de achar que a gente sabe fazer e que a gente vai conseguir sozinho é muito grande. E a gente deixa de depender de Deus. E se deixa de depender de Deus, Deus deixa de atuar, Deus deixa de agir. Deus talvez estava vendo com essa afirmação de Gideão humildade. E eu sei que Deus viu isso na vida dele, porque depois ele foi humilde. Outra coisa que nós vamos ver na vida dele é prudência. O verso 17, ele diz assim: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Eu não li todo o texto, mas depois ele vai pegar a lã, vai colocar a lã lá. Falou: bom, se tiver orvalho na lã e não tiver orvalho na terra, que Deus falou comigo. Aí Deus fez isso, ele não ficou contente, ele falou assim: agora eu vou fazer o inverso. Então colocar a lã de novo lá, se tiver orvalho em volta e a lã estiver seca, então o Senhor Deus falou, ele ficou fazendo teste com Deus para saber se era Deus que estava falando com ele mesmo. Para alguns isso pode parecer incredulidade, mas para Deus eu creio que é prudência. Porque, queridos, tem muitas vozes que falam. Quantas vezes eu ouvi gente dizer assim: Deus mandou, e aí a pessoa vai e se estrepa. Peraí, eu fico às vezes acontece, as pessoas vai: não, Deus mandou eu ir para outro ministério. Bom, se Deus mandou, quem sou eu para falar não? Eu sou só pastor. Deus mandou, aí vai.
Aí passa de repente 3, 4 meses, volta. Mas Deus mudou de ideia? Rápido, hein? Porque tem muitas vozes que a gente ouve, irmãos. Tem vozes que falam ao nosso ouvido. Tem as vozes da sociedade que falam ao nosso ouvido. Toda hora. Está assistindo televisão, ouvindo rádio, está lá, você está no seu trabalho, tem vozes falando ao seu ouvido, querendo colocar coisas na sua vida. Tem a voz da sua própria carne que fala com você, desejo que ela quer que você faça, e você tem que se submeter a ela. É uma voz. Tem a voz de Satanás, do inimigo das nossas vidas, que também fala. E às vezes ele pode usar pessoas para falar com você. E Deus também fala conosco. Então o fato de Gideão colocar esta prova significa o quê? Ele era uma pessoa esperta, hein? Ele falou assim: eu quero saber se de fato é Deus que está falando comigo. Eu tenho dito a vocês que eu tenho muito cuidado com profetas. Muito cuidado. Não é que eu não creia no dom da profecia. Eu creio porque é bíblico. O dom da profecia é bíblico. Mas não é qualquer pessoa que vai chegar para mim e falar assim: assim diz o Senhor. Pode até falar, mas eu só vou fazer quando Deus confirmar no meu coração. Isso é um trato que eu tenho com Deus, né? Porque às vezes vem voz de profeta. E eu já tive experiências lindas com isso. Lindas. De pessoas que Deus usou para falar comigo. Voz de Deus através de outra pessoa falando comigo. Eu creio mesmo. Mas eu não vou ouvir qualquer voz, não. Pode esquecer. Se a voz vier falar, eu vou confirmar com Deus. Prudência. Gideão era uma pessoa prudente. Deus talvez também viu em Gideão a questão de que ele cultivava uma vida espiritual. Verso 24, nós não lemos, mas se você tiver com a Bíblia aberta, e também está escrito ali, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Salom, e ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abisreitas. Ele era uma pessoa adoradora, que cultivava uma vida espiritual. Aí você percebe por que Deus falou com ele. Deus falou com ele, irmãos, porque ele estava pronto para ouvir. E Deus, na verdade, ele fala com todo mundo. Mas a questão é, você está conseguindo ouvir o que Deus está dizendo para você? Porque se você não tiver uma vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus, uma vida na presença de Deus, Deus vai falar com você e você não vai ouvir. Um dia eu vi um testemunho de um irmão na porta da igreja. O irmão falou comigo. Nós estávamos ali na Ferdinando Viacava, aí naquele tempo, a época que a igreja estava com o salãozinho alugado ali. O irmão saiu do culto e falou assim: pastor, 2 semanas atrás, um parente meu veio falar comigo e dizendo assim: não, porque Deus falou comigo. Aí na semana passada outra pessoa veio falar comigo: não, porque Deus falou comigo, em igrejas diferentes. E ele está dizendo assim: poxa, mas Deus nunca tinha falado comigo. Gente nova convertida, chegando na igreja há pouco tempo. Eu falei assim: talvez você não está conseguindo ouvir. Talvez os seus ouvidos sejam preparados para ouvir o que Deus está falando e como Deus fala. Porque, queridos, nem todo mundo vai ouvir uma voz audível de Deus falando no coração, viu? Eu acho que Deus não usa essa técnica com todo mundo, não. Mesmo porque tinha gente que talvez possa sofrer um infarto. A pessoa está lá de repente: Davi. Ô Davi. Não é não? O pessoal morre do coração. Mas a gente tem que aprender a ouvir Deus. E como a gente consegue ouvir Deus? Quando a gente se relaciona com Ele. Quanto mais próximo dele nós estivermos, quanto mais cultivarmos a nossa vida espiritual, mais a gente vai conseguir entender a voz de Deus. Porque é assim a nossa vida, irmãos. Quando eu brinco sempre com os casais, né? Casais, os pais e os filhos. A minha irmã lembra, Val, o olhar da minha mãe. Quando a gente está fazendo alguma coisa errada, era só o olhar, não era? Só o olhar.
dava uma olhadinha assim, vou apanhar, certeza. Não era assim não? E batia, e apanhava mesmo. Graças a Deus porque ela me bateu, viu? Porque ela me deu caráter. Graças a Deus. Hoje em dia não pode, mas na minha época podia, e graças a Deus por isso. E aí, não é assim? Marido e mulher, aquele dia que a sua esposa acorda e que você dá uma olhadinha assim do jeito que ela levantou, você fala assim, se eu falar bom dia, hoje tem briga. Nem bom dia pode falar, né? Não é, irmã? Quando seu marido chega em casa do trabalho, você deu uma olhadinha assim, na hora que ele chegou, a respirada que ele deu quando ele abriu a porta, você já fala, não posso nem falar nada, que agora se eu falar alguma coisa, estou falando alguma coisa diferente do que todo mundo já tenha visto, não, né? Mas por que você tem essa reação? Só no olhar, só no gesto, porque você tem relacionamento, você conhece a pessoa. E com Deus é assim também. Você vive com Deus, você tem comunhão com Ele, você cultiva uma vida espiritual com Deus, de leitura da Bíblia, de oração, de adoração a Deus. Um negocinho que acontece, falou, opa, Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Esse irmão que eu contei para vocês no final do testemunho, naquele dia ele falou assim, até hoje Deus não tinha falado comigo, mas agora Deus falou. Aleluia. Você ouviu então, irmão? Glória a Deus. Quantas vezes naquela porta as pessoas chegam lá, quando os pastores estão lá cumprimentando o pessoal na saída, pastor, hoje Deus falou comigo. Glória a Deus, comigo também. Nós ouvimos a voz de Deus na pregação da palavra. Nós ouvimos a voz de Deus na leitura bíblica. Nós ouvimos a voz de Deus numa circunstância que de repente Deus permita na nossa vida, e Deus está nos levando a agir. É a voz de Deus, é Deus falando com você. Ouça essa voz, aprenda a ouvir essa voz. Mas para isso você precisa cultivar uma vida espiritual. Gideão cultivava. Por isso que Deus falou com ele. Por que Deus não falou com nenhum outro? Porque talvez não tinha ninguém que estivesse pronto para ouvir o que Deus queria falar para Gideão. A quarta coisa, características aqui na vida de Gideão: obediência, no verso 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, porém temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia mais de noite. Mas ele obedeceu. Não basta ouvir. O que vai acontecer depois disso? Talvez muitas pessoas conseguem ouvir, mas não obedecem. E queridos, quando a gente não obedece a Deus, a gente pensa sempre assim. A gente pensa, como é que Deus vai ficar com a minha desobediência? Deus vai ficar triste comigo. Vai. A desobediência é pecado. É verdade. A gente normalmente pensa com relação a Deus. Mas eu quero dizer com relação a você, quando você desobedece a Deus. Você está fazendo o pior para a tua própria vida. A Bíblia diz que com respeito à lei do Senhor e os seus mandamentos, eles são para o nosso próprio bem. Deus não colocou as leis na Bíblia, irmãos, para a gente ter que cumprir, para depois Deus pensar consigo mesmo, tá vendo? Eu mandei, ele obedeceu. Não é isso não. Estou contente porque ele está obediente. Não é isso. Deus colocou as leis para nos preservar. Quando você descobrir que Deus quer que você faça alguma coisa, faça porque é para o teu bem. Quando você descobrir que Deus não quer que você faça alguma coisa, não faça porque isso é para o teu bem. É para você mesmo. As leis são para nos proteger, irmãos. Mas esse não é o conceito geral de uma lei? As leis de trânsito servem para quê? Para te preservar. Por que você não pode passar no semáforo, no farol vermelho? Porque corre o risco de vir alguém no farol verde. E aí vai ter problema. Vai acontecer uma colisão. A lei não é para isso? Algumas leis não servem para nos proteger? Por que alguém tem que te multar porque você não está com cinto de segurança? Aí o guarda chega para você, te para e fala assim, olha, põe o cinto, eu vou te multar porque você não está com cinto. O cinto é para a sua segurança. E alguém tem que te multar para a sua segurança. A lei é para nos preservar. A lei de Deus não é diferente.
A lei de Deus é para nos preservar. Se Deus manda você fazer alguma coisa ou manda não fazer, obedeça, porque é para o teu bem. Gideão era obediente. Deus mandou, ele foi. Mesmo sabendo ou pensando que ele não era digno, mesmo talvez com medo, ele foi. Ele obedeceu. Porque ele estava indo não na força dele, mas na força de quem estava mandando. E quando Deus manda, vai fundo, porque vai dar certo. Se Deus mandou, se Deus falou, vai fundo que vai dar certo. Se Deus fala não vai, não vá, porque você vai se estrepar, querido. Eu disse isso algumas vezes. Isso aqui é fruto de gabinete pastoral, tá bom? Fruto de gabinete pastoral. Mais de 80% dos problemas das pessoas que vêm se aconselhar com o pastor é por desobediência. É porque ou fizeram alguma coisa que Deus disse para não fazer, ou deixaram de fazer o que Deus disse para fazer. E aí desobedece, o que acontece? Gabinete pastoral. Estou passando por dificuldade, estou passando por problema. Mas aí eu penso assim, se tivesse obedecido, né? Tinha evitado esse problema. Por isso que eu digo para vocês que eu não sirvo para ser Deus. Nunca. Eu não serviria para essa função. Porque se eu falo faz e não faz, a próxima vez eu não falo mais. Falo, agora se vira. Se vira sozinho aí. Deus não é assim, né? Ainda bem. Nem comigo, né? Deus é bom. Deus sempre, irmãos, Ele vai nos amparar, mesmo quando a gente erra. Só que a gente vai sofrer toda vez. Por isso que Deus colocou as leis, para a gente não sofrer. Obedeça. E a última característica aqui em Gideão: disponibilidade para ser usado. Verso 34: mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e tocando ele a trombeta, os abisreitas se ajuntaram após ele. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Ele foi cheio do Espírito Santo. Você está disponível para ser cheio? Deixa eu falar uma coisa: qual é o critério de Deus para nos encher? Tem que dar pausa para a água, para dar o suspense também, né? Para você ser cheio com o poder de Deus, você tem que estar vazio de você mesmo. Deus não consegue encher o orgulhoso, o que acha que pode fazer tudo sozinho, o desobediente, o que toca a vida do jeito que ele quer. Deus não enche essa pessoa com o seu poder, com a sua unção, porque já está cheio de si. Se a tua vida estiver cheia, esse copo aqui, olha, já tem um pouquinho menos de água. Ele tem muita água aqui. Se eu quisesse mais água de Deus aqui, só ia sobrar esse espacinho para Deus encher. Se ele tivesse vazio, eu ia receber muito. Se ele tivesse completamente cheio, eu não ia receber nada. Então o critério é simples para Deus encher alguém: tem que estar vazio de si mesmo. Deus quer usar a sua vida, mas Ele não quer que você seja usado na sua força, na sua habilidade, nos seus talentos. Deus quer usar você sob o poder dEle, na unção dEle, no poder que vem dEle, no revestimento que vem dEle. Espírito Santo não é acessório para cristão nenhum. Espírito Santo é vital para quem quer viver uma vida santa na presença do Senhor e para quem quer trabalhar para o Senhor. Por que Jesus mandou o povo, os seus apóstolos, esperarem em Jerusalém? Atos capítulo 1. Deus fala isso: espera em Jerusalém. Fala em Lucas também: espera em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. Se eu estivesse lá, seminarista, porque eles eram, né? Ficaram 3 anos e meio fazendo seminário com Jesus, os 12 apóstolos. Eles eram seminaristas, né? Jesus escolheu 12 e andou com esses 12 aí. 12 seminaristas Jesus tinha. E aí
Jesus ensina, eles veem Jesus pregar, eles têm experiência. Jesus fala assim: ó, vai agora, vou mandar vocês orem pelos enfermos que eles vão ser curados, vocês orem pelos endemoniados que eles vão ser libertos, vocês orem pelos aprisionados que eles vão ser livres de todo o cativeiro. E aí o povo chega, os apóstolos chegam de novo e os discípulos falam: Senhor, até os demônios nos submetem. Olha, eles estavam tendo experiência com Jesus. Jesus mandou, eles foram pregar o evangelho, viram a coisa acontecer, pessoas eram curadas através da vida deles. Estavam na época de seminário ainda, os 12 apóstolos. Bom, aí Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus. E agora é a hora da gente trabalhar. Afinal de contas, ficamos quase 4 anos de faculdade com Jesus. Mas Jesus fala o quê? Esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês têm muita experiência, vocês sabem o que fazer, como fazer, vocês têm experiência, já foram a campo, já viram como a coisa funciona, vocês sabem pregar o evangelho, vocês sabem orar para o endemoniado, vocês sabem orar para quem está enfermo, vocês sabem, vocês têm muita experiência, mas vocês não têm unção. Então peraí, calma aí, espera até que do alto vocês sejam revestidos com poder, porque a igreja de Jesus só começou naquela festa agrícola de Pentecostes, quando eles estavam reunidos, e aí a Bíblia diz que o Espírito Santo soprou sobre eles. Eles estavam orando no cenáculo, e o Espírito Santo veio sobre eles, e eles foram cheios do poder de Deus. Aí eles foram fazer a obra, porque juntou experiência e conhecimento com unção. Se não tiver unção, não adianta só experiência e conhecimento, irmãos. A obra de Deus não vai, precisa ter unção. E Deus só dá para quem está vazio. Se você estiver vazio nessa noite, o Espírito Santo pode encher você com o seu poder e com a sua graça, e você pode receber isso, em nome de Jesus. Deus viu algumas coisas em Gideão que talvez, olhando de uma forma muito simplória na Bíblia, a gente não consiga enxergar. Quais os rótulos que você tem carregado na sua vida? Eu quero dizer para você que tem coisas que Deus vê em você que ninguém vê. Tem qualidades que tem na sua vida que ninguém viu ainda. Mas Deus vê, Deus sabe, e Deus quer usá-las para a glória dEle. Amém? Amém? Coloque esse pé para nós orarmos agora, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença e te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito, que falou ao nosso coração nessa noite, possa completar esta obra que o Senhor está começando na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Que o Senhor, Deus, possa fazer com que esta palavra que está no nosso coração possa produzir frutos para o Senhor nesse momento, nesse exato momento. Para que aqueles que nesta noite, Deus, estão carregando fardos pesados, por rótulos que tenham sido colocados na sua vida, aqueles que nessa noite querem receber esse despertamento que vem do Senhor, aqueles que nessa noite querem receber essa unção que vem do Teu Espírito Santo, aqueles que nesta noite podem se esvaziar de si mesmos, para que o Senhor os encha com o Teu poder, com a Tua unção, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre cada coração, sobre cada vida. E o Senhor nessa noite, Pai, use estas palavras, as Tuas palavras, para nos convencer de que nós precisamos estar firmes com o Senhor, na nossa vida de adoração, na nossa intimidade e na unção. Continua com seus olhos fechados, queridos. Os pastores vão estar aqui à frente para orar por você, se você quiser receber oração nesse sentido. Se Deus falou com você nessa noite, vem aqui, nós queremos orar por você. Sai do seu lugar. Talvez tenha algo que você quer pedir ao Senhor. Talvez tenha um rótulo que você quer
desfazer na sua vida nessa noite e dizer: eu não aceito mais isso em nome de Jesus, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Pode chegar, o altar está aberto, ó. Fique aberto, fique à vontade. Coloca a sua vida na presença do Senhor. Não tenha vergonha, não tenha medo. Este é o lugar aqui da vitória do cristão, irmãos. O altar é o lugar da vitória. É o lugar em que a gente vem buscar a nossa bênção. Tenha vergonha, não tenha medo. Deus falou ao seu coração, aquilo na direção que Deus falou. Venha receber a oração aqui, venha pedir a oração aqui em nome de Jesus. Enquanto você vai chegando, a banda Reina vai cantar um cântico. E nós vamos orar pela sua vida, tá bom? Os pastores vão orar, vão impor as mãos. Chegue à frente, por favor, em nome de Jesus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, sinceridade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Jesus, como tu bem queres. Eu abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é bem mais profundo do que eu pensei, meu Jesus. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa igreja, papai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Jesus, como tu bem queres. Eu abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Abro meu coração. Amém, irmãos.
Podem voltar aos seus lugares. Deus abençoe suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento também, um momento importante, um momento em que demonstramos a nossa fé, quando colocamos o nosso pedido aqui e cremos que é o Senhor quem vai estar fazendo muito mais em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir a você que estenda a tua mão para cá e lembra do teu pedido e clama ao Senhor, e Deus vai fazer na sua vida o milagre que precisa ser feito, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, colocamos aqui diante de Ti, Senhor Deus, cada um desses pedidos, ó Pai, crendo, Senhor, no poder do Senhor para tocar em nossas vidas nessa noite e tocar nessas vidas, ó Senhor Deus, que precisam, Senhor Deus, da Tua intervenção. Vem, ó querido Deus, tocar nessas vidas e mudar, Senhor, e transformar e abençoar, Senhor. Ó Pai, que a resposta do Senhor, Pai, seja vista pelo povo do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós cremos, ó Senhor, nós colocamos aqui, porque entregamos diante de Ti tudo aquilo, Senhor Deus, que cremos que o Senhor vai agir em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a perseverar com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito bem, estamos terminando o nosso culto. Eu quero chamar duas pessoas para orarmos aqui, a Bárbara e a Tânia. Estão fazendo aniversário hoje. Vem aqui, Bárbara. A Tânia? A Tânia, acho que é a Tânia do Verley, né? Ela está lá na Amor e Paz. Tem mais alguém fazendo aniversário essa semana? Quem recebeu a oração? Claudinei. Chega aí, Claudinei. Quem mais está fazendo aniversário? Aproveita a oração. A Rose também tá? Vamos lá. Olha a minha norinha aqui, ó. Ei, que benção, hein? Logo, logo casa, né? Uns 10 anos a gente espera, tá bom. Vamos orar aqui, irmãos, por eles. Não tem mais ninguém? Erga as mãos aqui, por favor, em direção aos nossos irmãos. Vamos orar. Pai querido, nós queremos pedir as Tuas bênçãos sobre a vida dos nossos queridos irmãos e irmãs. Que a Tua graça esteja sobre as suas vidas neste dia tão importante na vida deles, em que completam mais um ano de vida. E a nossa oração, Deus, é para que essa data sempre venha a repetir-se na graça do Senhor, na Tua presença, que eles estejam caminhando na presença do Senhor sempre. Que o Senhor os fortaleça, os abençoe e lhes dê a Deus aquilo que nós não podemos dar. Talvez o abraço, o carinho, o presente, são coisas que nós podemos dar para as pessoas. Mas existem coisas que são espirituais que só o Senhor pode dar. São essas coisas que nós pedimos sobre as suas vidas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor Deus guarde o seu